Olá pessoal, tudo jóia? Primeiramente gostaria de agradecer esse convite, participar, montar esse material para AgroTeams. É realmente um prazer poder contribuir. Meu nome é André Luiz Rondelli, atualmente eu sou docente no Centro Universitário Católica do Tocantins, e onde eu exerço a função de professor e também atendo na clínica veterinária na área de grandes animais e cirurgia de grandes animais. E hoje eu venho aqui para a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre um tema que é muito recorrente, está em constante atualização e acontece, infelizmente, bastante na nossa rotina com equinos, que é o próprio tema, é o próprio título da nossa palestra. Meu cavalo está com cólica, e agora? O que fazer? Então, na verdade, é uma situação que não existe uma resposta tão simples assim para ser dada, né? E o intuito dessa palestra de hoje é justamente a gente entender um pouquinho melhor, um pouco mais a fundo, né? Então essa palestra ela vai ser voltada para produtor, para dono de cavalo, para quem participa e faz esporte equestre, criadores e também para os colegas médicos veterinários. Na ideia é apenas a gente elucidar alguns pontos, pontos importantes para a gente poder definir algumas coisas que não podem passar batido, tá? Bom, então, cólica, o cavalo está com cólica, e agora? O que a gente vai fazer? Na verdade, a resposta para essa pergunta é relativamente simples, né? E a gente vai escutar bastante isso, que é, o cavalo está com cólica, chama o médico veterinário. Isso deve ser realmente a primeira ação a ser realizada. Decorrente de todos os problemas de deslocamento, horário, locomoção, geralmente a cólica não escolhe o horário para acontecer, né? E ela vai acontecer nos horários, digamos assim, mais inoportunos, geralmente final do dia, de noite, final de semana, e acaba se tornando um pouco mais complicado. Bom, o que a gente tem que entender de premissas aqui da cólica quando isso começa a acontecer com o nosso animal? A primeira coisa é, enquanto a gente consegue contato com o médico veterinário, esse animal precisa ser mantido num local onde ele não possa se machucar, né? E que ele fique seguro, tá? De preferência que não seja permitido que ele deite, role para se machucar, bater cabeça, enfim, os detalhezinhos básicos ali, enquanto o médico veterinário vem. Mas vamos lá, por que a gente chama um médico veterinário? Por que as coisas ali não são tão simples de resolver, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é de fato essa cólica, né? O que é a cólica do cavalo, tá? Os equinos eles vêm passando por uma constante evolução ao longo dos anos, né? Isso desde os antepassados até a atualidade. Então a gente está falando aqui da história bem antiga. Ele vem passando ali por uma evolução e nós, né, mudamos muito os hábitos naturais dos animais, que é de pastejar com a cabeça abaixada, comendo capim no chão, tendo aquela movimentação constante, andando bastante, e enquanto se alimenta exclusivamente de gramíneas. Isso foi evoluindo, isso foi se alterando, e hoje a gente tem, né, na verdade, uma alteração quase completamente desses animais, e inclusive esses animais embaiados, né? Isso tudo muda, isso tudo altera o comportamento natural dos animais e, consequentemente, a fisiologia de todo o sistema, mas também do sistema digestório, né? Então eles acabam sendo um pouco mais propensos a ter esses problemas, né? Mas o que acontece para que um cavalo tenha uma cólica? O que acontece para que o cavalo mostre dor? Que a gente perceba, fala, nossa, meu cavalo está com dor, né? Quais seriam esses sinais da dor? Então, um cavalo com dor, com cólica, é aquele cavalo que deita, rola, escoiceia o flanco, fica inquieto, faz um movimento como se fosse urinar ou defecar, mas sem produzir nada, que é chamado de tenesmo, né? Então são as mímicas de dor, né? Então por que ele está sentindo essa dor? Qual que é a origem, qual que é o foco desse problema? Então a primeira coisa que a gente precisa pensar e definir é o seguinte: cólica é uma coisa e abdômen agudo, ou síndromes cólicas ali, né, que isso na verdade é reconhecido como uma síndrome, é outra coisa. E essa definição de cólica e abdômen agudo ela é muito importante por parte do veterinário, que ele defina o que está acontecendo, se é uma cólica ou se é um abdômen agudo. Mas como assim? Qual que é a diferença desses dois? Vamos lá. Cólica, na verdade, é uma demonstração clínica de dor, né, de origem abdominal,
e que na verdade teve uma alteração da função normal do sistema digestório. Então o sistema digestório do cavalo ele não funciona normalmente, tá? Por que não funciona normalmente? Nós podemos ter ali uma paralisia, comeu alguma coisa ali que fez mal, fermentou, né? Então alguma coisa fez a função não funcionar, uma diarreia também, parasitismo, tudo isso é uma alteração da função normal do sistema digestório. Consequentemente, esse animal tem dor. E com o abdômen agudo, nós estamos falando agora não de uma alteração funcional, mas de uma alteração na estrutura. Então, no abdômen agudo, nós temos alguma coisa errada, que não está normal, dentro do abdômen, né, provocando ali uma disfunção. E essa alteração do abdômen agudo não necessariamente ela é de origem do sistema digestório, ela é tudo que está dentro do abdômen. Então a gente pode ter realmente ali de origem renal, podemos ter de origem reprodutiva, né, nas éguas, nas fêmeas, e nós podemos ter de origem de sistema circulatório, vaso sanguíneo com comprometimento, né? Tudo isso são alterações estruturais, então é muito importante definir isso. Por que é muito importante definir isso? A cólica, sinal clínico de dor com alteração de função, na maioria das vezes, praticamente todos os casos, é passível de resolver clinicamente. Então, você consegue ali restabelecer o animal clinicamente e recuperar. Já o abdômen agudo, as alterações estruturais, na sua grande maioria, ela só é resolvida cirurgicamente. Então a gente está falando aqui de uma patologia, alguma coisa que vá provocar realmente uma disfunção, sendo necessário uma intervenção cirúrgica. E aí a importância de a gente definir o que está acontecendo, porque se eu estou de frente de uma alteração estrutural, se eu estou de frente de um abdômen agudo, eu preciso correr com esse paciente para um centro cirúrgico para resolver esse problema. Não adianta eu ficar batendo a minha cabeça, tentando resolver na clínica, porque isso não vai acontecer. Lógico, biologia não é matemática, não é receita de bolo. Existem casos de abdômen agudo que se resolvem sozinho, acabam se desfazendo sozinho, clinicamente, sem cirurgia, e existem cólicas simples, que com alteração de função, que acabam evoluindo para um problema cirúrgico, né? Isso acontece. Não são os menores casos, mas isso acontece. A literatura traz pra gente que cerca de 80% das cólicas, dos problemas relacionados a equinos com dor abdominal, são resolvidos clinicamente, ou são patologias que na clínica a gente consegue resolver, e 20% cirúrgico. Só que aqui tem um detalhe muito importante. A manifestação de dor, quando a gente fala cólica, a gente está se referindo, na verdade, a uma alteração de função. Porém, uma alteração estrutural de abdômen agudo, uma obstrução, uma torção de alça, alguma coisa assim, nós teremos uma dor. O animal vai ter dor, sim. E essa dor, lógico, é uma cólica, né? Então a gente tem, na verdade, uma conexão. O abdômen agudo gera cólica, que é uma dor, só que essa dor ela é de origem estrutural. E a cólica, ela pode levar ao abdômen agudo. Ela pode evoluir, né, ao longo das horas ali que vai se passando no atendimento, ela pode evoluir para essa alteração de estrutura. O próprio animal rolando, fazendo esse movimento ali, acaba torcendo essas alças, é possível. Conforme vai passando o tempo, a hora, esse animal vai entrando em hipertensão abdominal, ou seja, ele vai aumentando o volume de gases produzido, vai ficando bem distendido, bem grande. Isso comprime todas as estruturas lá dentro. Compromete também não só o fluxo do conteúdo de dentro das alças intestinais, mas também o conteúdo dos vasos sanguíneos, né? Provocando ali necrose, começa a ter vários problemas ali bem severos. Que na verdade acaba levando a uma disfunção total do trato gastrointestinal, sendo necessária uma intervenção cirúrgica. Então, por isso é muito importante definir isso: o que é cólica, né, e o que é abdômen agudo, e qual dessas duas patologias eu estou enfrentando. Então, esse é um dos grandes motivos que nós precisamos de um médico veterinário: avaliar completamente e definir o diagnóstico. E vamos falar de outro fator: tempo. O tempo ele é o inimigo maior da cólica. Por que ele é o inimigo maior da cólica? Patologias simples, coisas mais simples. Vamos falar aqui uma causa de cólica que é bem comum, que é a ingestão de alta quantidade de ração. Essa ração fermenta no estômago. O cavalo, ele é um animal que tem um estômago relativamente pequeno em relação ao seu tamanho. Consequentemente, isso somado a uma não capacidade em arrotar, ele não consegue vomitar ou arrotar, ele é desprovido dessa função, tá?
ele tem uma saída muito dura, ali, muito muscular, que não permite esse movimento. Consequentemente, esses gases ficam presos. E isso causa distensão do estômago e causa dor, muita dor. Porém, é uma patologia mais simples de ser resolvida quando atendida rapidamente, tá? E a gente consegue ali fazer uma lavagem gástrica, retirar esse conteúdo e tá tudo certo. Essa patologia simples, se não resolvida a tempo, ela começa a desencadear disfunções no resto do trato gastrointestinal, tá? Provocada por dor, provocada por outros mediadores ali do sistema nervoso e todo o sistema do organismo animal, desencadeando vários eventos que vão acontecendo ali e piorando o quadro, levando, né, ou podendo levar a uma complicação mais severa, assim como também culminar ali com o rompimento, a ruptura do estômago, levando o animal a óbito, né? Então, o tempo do atendimento, a rapidez com que a gente consegue atender esse animal e definir o que está acontecendo, é melhor. O tempo ele vai ser muito crucial também quando a gente precisa encaminhar esse paciente, por exemplo, para cirurgia. Se eu estou de frente de uma patologia cirúrgica e não percebo e tento resolvê-la na clínica, somente depois de várias horas ou um dia, 2, eu consigo mandar, eu decido mandar esse animal para cirurgia, nós vamos ter um problema. Por quê? Se nós temos torção, se nós temos comprometimento de irrigação sanguínea, vai começar a acontecer desvitalização do tecido, vai começar a acontecer necrose. Consequentemente, esse animal, quando for para a cirurgia, vai estar com as condições piores, né, de resolver. Então, chances de salvar esse animal diminuem. Tá? Então, a gente precisa ter isso na cabeça. É uma emergência clínica, a cólica e o abdômen agudo, o atendimento inicial, ela é uma emergência, precisa ser feita da maneira mais rápida, tá? E para cada caso a gente tem uma forma de abordar. Então isso a gente precisa ter na cabeça também, tá? Bom, falamos aqui dessas patologias e falamos um pouquinho ali alguns termos, mas o que acontece? Por que o animal desenvolve, né, o acólico, o abdômen agudo? O que de fato acontece lá dentro? O equino ele possui um trato gastrointestinal muito grande. Apesar do estômago ser pequeno, a gente tem ali uma grande quantidade de intestino, né? Então o intestino delgado do cavalo tem, dependendo do tamanho do animal, vai de 15 até 20, 22, 25 metros de comprimento. Temos ali o intestino grosso também, que já tem uma quantidade boa ali de comprimento. Então a gente está falando de vários, né, pontos de várias seções, vários segmentos ali e com diâmetros diferentes, tá? Então nós podemos ter patologias ou doenças de origem inflamatórias, por exemplo, obstrutivas, né? É uma outra vertente. A gente pode ter formação de massas, obstrução por compactação, formação de enterólito, que seria ali um cálculo intestinal, né? Então forma ali uma junção, uma adesão de várias substâncias que ficam parecendo realmente uma pedrinha lá dentro da alça intestinal. Nós temos a própria torção, tá? Ou um deslocamento de uma alça no local, porque a gente não tem aderência, né? Elas não são fixas em todo o seu segmento, alguns segmentos são bem móveis, né? Nós podemos ter essas patologias, assim como parasitismo, diarreias, né? As colites, duodenojejunites, que vão levar a essas patologias. Então nós podemos ter obstrução com ou sem comprometimento vascular, seriam as patologias de origem cirúrgica, por exemplo, né? Então são várias as causas, várias as coisas que podem acontecer nesse trato gastrointestinal do cavalo que vai levar a uma dor, né? Então a cólica ela não é uma coisa só. Então quando a gente fala assim, meu cavalo está com cólica, beleza, qual que é a missão do médico veterinário? Tentar chegar no diagnóstico. O diagnóstico não é cólica, né? Cólica é uma manifestação de dor. O diagnóstico é a patologia que causou essa dor. Aí ela pode ser um abdômen agudo ou pode ser uma cólica simples, né? O animal desidratou, né? Ou de repente ele fez uma compactação por um capim diferente que ele comeu, não estava adaptado. Então a gente tem que ter isso na cabeça. Definir o que é, né? Então a cólica não é diagnóstico, cólica é manifestação, né, de dor, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Bom, o que a gente tem que saber durante o atendimento? O atendimento de um cavalo com cólica é uma emergência e precisa ser feito o mais rápido possível. E um ponto muito importante aqui, não existe receita de bolo, não existe protocolo, tá? Todos os animais têm individualidades, cada um responde de uma maneira diferente e cada caso é um caso. Nós não podemos ter uma receita de bolo para tratar cólica, não funciona, não dá certo.
Precisa ser feita a avaliação daquele paciente, saber o que aquele paciente está te mostrando clinicamente. A gente está falando de aferição de parâmetros, tanto no exame clínico desse cavalo e dos possíveis exames complementares, né, exames laboratoriais se possíveis, ou pelo menos ali coleta de alguns materiais para visualização a campo mesmo, né? Geralmente esse atendimento ele é feito a campo, então nós precisamos agir para cada caso. Basicamente, nós vamos ter ali realmente alguns passos iniciais que a gente faz nessa emergência. Então, quando o cavalo está com cólica, eu não chego pensando ali em diagnosticar primeiro a patologia, ignorando o estado do meu paciente. Não, eu preciso estabelecer o meu paciente, porque meu cavalo está com dor, está se jogando no chão, está se machucando, está machucando as pessoas em volta, consequentemente, né, está piorando, né, seu estado de saúde está deteriorando, e eu preciso estabilizar esse paciente, preciso restabelecer a saúde dele. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é diminuir essa dor. Tá? E o primeiro passo para tentar diminuir a dor é uma sondagem nasogástrica, né? Uma sonda que vai no nariz do cavalo, vai dentro do estômago, para a gente retirar todos os conteúdos que tem ali dentro. Né? Se eu tenho uma cólica de origem, né, em estômago com distensão gástrica, eu resolvo fazendo essa lavagem e descompressão. Se eu tenho uma cólica obstrutiva ali com intestino delgado, intestino grosso, com o passar das horas ela acumula conteúdo que vai chegar no estômago e que vai deixar o estômago repleto. Então, praticamente em todos os casos, nós temos um estômago cheio que acaba gerando uma dor muito grande, né? E é importante ressaltar que essa dor de cólica, por exemplo, de estômago distendido, é uma dor que não responde ao analgésico na maioria das vezes. Não adianta fazer nenhum medicamento para tirar a dor que não responde, apenas a sondagem. Né? Então a gente precisa fazer esse atendimento. Então, passar a sonda. 2, verificar o estado de hidratação desse animal. Tá? E aí, voltar e fazer uma reposição hídrica e eletrolítica desse paciente. Tá? Então nós precisamos avaliar o quadro para saber o que a gente vai repor. Então, para cada caso, um tipo de soro diferente. Então, não adianta eu falar que fiz 20 litros de soro no cavalo, porque o outro fez também, e esse vai fazer 20 litros e 20 litros resolve. Depende do paciente. Qual que é o tipo de fluido? Né? Então, nós temos inúmeras formulações de fluido, o famoso soro, né? Solução fisiológica, enguia com lactato, hipertônica salina, plasma, soluções com cálcio. Então a gente tem uma inúmera infinidade que para cada situação precisamos abordar de maneira diferente. Então restabelecer o estado hídrico e eletrolítico desse paciente também é imprescindível. Temos que fazer isso. Passar a sonda, restabelecer a volemia, né? Restabelecer essa hidratação. Manejo da dor. Aí a gente vai entrar com o nosso manejo da dor. Tá? E o manejo da dor, na verdade, ele é feito para dar conforto para o animal, lógico, a gente não pode deixar o animal sentindo dor, e possibilitar que depois de resolver esse manejo da dor, eu faça uma avaliação mais criteriosa do quadro para eu definir qual é o diagnóstico, qual é a patologia. Porque somente aí eu vou conseguir traçar o meu tratamento, o meu protocolo, o que eu vou fazer para esse paciente. Tá? Então é importante isso, levantar todos os dados que eu preciso depois de ver a estabilização do animal, para que eu tome minha decisão, né? Para que eu consiga fazer ali meu encaminhamento, de repente, mandar esse animal para cirurgia ou não, vamos resolver na clínica, né? Então a gente consegue fazer isso. Então eu preciso fazer essas 3 premissas básicas para poder trabalhar. Com relação a analgésicos, analgesia, medicamentos que tiram a dor, é muito comum o uso desses analgéticos por quem está no campo com o próprio animal, né? A gente tem esses medicamentos, são medicamentos comuns, alguns ali que ficam realmente no dia a dia, e é muito comum que esse medicamento seja administrado por pessoas que estão ali com o cavalo no momento que começa o quadro de cólica, ou até mesmo por veterinários. Não é errado, porém a gente tem que tomar cuidado com graduação, né, da potência desse analgésico, qual analgésico eu estou utilizando, né, se eu estou utilizando um mais fraco, um mais forte, um de longação, de curtação, para que eu utilize ele de maneira comedida, para que eu consiga avaliar a dor desse cavalo. Eu não posso simplesmente tirar a dor total, cortar tudo com os mais fortes que existem, se eu não consigo avaliar a dor, tá? Então eu preciso ter isso em mente, tá bom?
Então, sobre os analgésicos, nós temos que tomar esse cuidado. O uso de analgésico muito potente ou de longação, eles tiram totalmente a dor do animal, só que você não consegue avaliar se esse animal está respondendo ou não ao tratamento que você está fazendo, tá? Então precisa ter muito cuidado, muito critério na utilização desses analgésicos. Então utilizar qualquer tipo de analgésico de qualquer jeito não pode, tá? Materiais básicos ali como sondas, por exemplo. Sondas apesar de ser uma coisa muito simples, tem que ser feita com critério, material da sonda, a sonda em si que você está utilizando, qualidade do material, se ela é uma sonda siliconada, se ela é uma sonda de PVC, se ela é uma sonda velha, já está enrijecida, se está torta. Todos esses detalhes precisam ser levados em consideração, né? Porque nós vamos introduzi-la através da cavidade nasal, vai na boca desse animal para descer pelo estômago. Isso pode provocar alguma lesão, algum trauma, a sondagem repetida, tentativas de sondar por pessoas que não têm ali o conhecimento sobre o procedimento, tá? Podem levar a lesões, machucados diversos, e a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente precisa prevenir isso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz ali em volta, né? Então é importante definir isso, ter esses critérios, esses cuidados ali com a utilização desses medicamentos, tá? E avaliar cada caso, cada animal em si, né? Bom, voltando então à primeira pergunta. Agora meu cavalo está com cólica. Já atendemos o cavalo, já fizemos uma monitoração do cavalo, já fizemos uma avaliação. O que eu faço agora em seguida? Você tem que definir 2 caminhos. O primeiro é se esse cavalo vai ficar ali para resolver na clínica ou se ele precisa de cirurgia. A cirurgia, ela não é o último recurso, né? Ou seja, fiquei com o meu cavalo ali um dia inteiro, tentei tudo que eu podia tentar, ele continua piorando e agora que eu não tenho mais recurso na clínica eu vou mandar para cirurgia. Então não é isso é uma inverdade. O que aconteceu ali? Você perdeu tempo. Era uma patologia cirúrgica desde o início ou não, né? Ela pode ter aparecido no meio do caminho e você perdeu o tempo de referir esse cavalo, você perdeu o tempo de mandar esse cavalo para o centro cirúrgico para resolver de fato ali, né, o problema, né? Então um deslocamento, uma torção de alça, uma obstrução com ou não, estrangulativo ou não, não vai se resolver sozinho. A gente precisa operar esse cavalo, a gente precisa retirar isso manualmente, né? Você perde tempo, então você precisa mandar esse animal o mais rápido possível. Então a busca pelo diagnóstico, a definição do diagnóstico precoce salva a vida do seu cavalo, né? Ele deixa ali chance realmente para a gente resolver na cirurgia. Durante todo esse procedimento, durante todo esse processo, na verdade, essa evolução do quadro, a gente tem que pensar que esse animal está só piorando. Vários eventos estão acontecendo ali nele, desde inflamatórios, né? Necrose de tecido lá dentro, que piora o quadro inflamatório, a dor e tudo mais. Isso está acontecendo com o passar do tempo, tá? Então, quanto mais a gente demora para mudar esse animal, menores são as chances de conseguir salvar o nosso cavalo, né? Salvar o nosso paciente. Então, a gente precisa disso, de rapidez, e quando chega com um diagnóstico já feito, melhor ainda, porque a gente já sabe o que está acontecendo, tá? Então isso é muito importante. Mandar animal para o centro cirúrgico como último recurso, infelizmente não tem grandes chances de salvar, né? Não tem grandes taxas de sucesso. Então no tratamento a gente precisa definir, né? Meu cavalo foi para a cirurgia. O que vai ser feito na cirurgia, né? Na verdade, seu cavalo ele vai realmente entrar para um bloco cirúrgico, uma sala totalmente limpa e estéril, e vai passar por uma cirurgia abdominal, uma abertura de cavidade abdominal, procurar um problema ali para resolvê-lo, depois recuperar da anestesia. Então, é um procedimento complexo, né? Um tempo ali de duração que pode variar de 2 horas até 5, 6 horas, dependendo do problema, né? E para depois recuperar e seguir um tratamento, né? Então não é simplesmente o fato de operou, resolveu. A gente tem um pós-operatório ali pela frente, né? Mas é muito importante a gente ter isso na cabeça, ter isso em mente. O professor antigo meu falava sempre que é muito bom você mandar o cavalo passear no centro cirúrgico, ou seja, mandar o cavalo para um local que tenha centro cirúrgico e não ser cirúrgico, ou seja, resolver na clínica lá e ir passear, do que você não conseguir mandar o seu animal, né? Você não ter tempo mais de mandar o seu animal, certo? Então
Então, essa parte é muito importante, tá? Bom, espero ter atendido, né, ter conseguido elucidar um pouquinho mais alguns pontos importantes sobre essa patologia, essa condição, né, que acontece muito, e contribuir de alguma forma com vocês. Nós, do Unicatólico, estamos abertos, de portas abertas, temos estrutura para fazer esse tipo de cirurgia, bloco cirúrgico de grandes animais, aí para conseguir receber, né, e tentar resolver esses quadros de cólicas, tanto clínica quanto cólicas cirúrgicas, né? Então, hoje o Estado do Tocantins ele é atendido, né, por centros cirúrgicos especializados, isso é muito bom. Isso traz para nós aqui na região uma segurança maior para conseguir tentar salvar animais, né, e melhorar nessa área do esporte equestre, tá? Bom, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, me coloca à disposição para entrar em contato, tá? Eu agradeço novamente o convite. Muito obrigado.